Ei, qual é a do casamento com você? De fato, a mulher extraterrestre o desejava. Enquanto Dax Walker enrolava seu maçarico para terminar o painel final de um transportador de carga desgastado, o Cosmos, em sua crueldade sem limites, decidiu colocar uma pedra no seu caminho. Encostando-se ao casco da nave, ele examinou sua criação enquanto enxugava o suor da testa. Muito respeitável. Embora parecesse que alguém tivesse jogado uma arma de plasma de lado no dano inicial, ele a restaurou para uma condição espacial. Está bem, ela está pronta para ir, ele gritou para o proprietário da nave, um comerciante senti que parecia ansioso e tinha mais paciência do que autocontrole. Zenti chiou, excelente, excelente, enquanto esfregava as palmas das mãos e dois de seus colegas escreviam freneticamente em um tablet. Devo dizer, Walker, você está entre os mecânicos menos ineptos que já conheci. O pagamento foi transferido para a sua conta. É altamente louvável. Aceitando o elogio questionável, Dax soltou um suspiro. Ah, é ótimo fazer negócios com você. Com licença, acho que preciso de algo para beber. Mesmo que fosse perto, o Porto Osiris não era o pior lugar da galáxia. Escura e enferrujada, flutua ao redor de uma estrela moribunda. Pessoas que queriam permanecer anonimas, como contrabandistas, freelancers e outros, encontraram refúgio na estação. Dax era uma combinação perfeita para um desses tipos de situações. Ele se dirigiu ao bar mais próximo, um lugarzinho aconchegante conhecido como Rasta Durentes, e estava no meio de fazer seu pedido de bebida quando a atmosfera na sala mudou. A conversa ficou truncada. O ar parecia mais denso. Quando Dax se virou, ele a viu. Sob a forte iluminação das luzes da estação, ela estava parada na entrada. Robusta, com uma constituição forte, vestida com uma armadura que se assemelha à obsidiana escura e adornada com insígnias elaboradas e brilhantes. O emblema em sua armadura indicava que ela era uma guerreira ascari de alto escalão, e Dax enrijeceu reflexivamente. Visitas casuais não eram algo pelo qual os ascari eram conhecidos. Eles eram conhecidos por tomar as rédeas e resolver conflitos pela violência em vez da diplomacia. Parecia que este tinha mente própria, avançando diretamente contra ele. Ela falava de Dax Walker de uma maneira suave, mas autoritária. Com um piscar autodirigido, Dax piscou. Só eu. Você. Uma luz sutil emanava de seus olhos, que eram de um tom intenso de esmeralda. Dax regurgitou. Aquela expressão lhe era familiar. Predatória, como se estivesse avaliando uma potencial vítima. É isso, ele respondeu, certo, enquanto se movia na cadeira. Olha, se for sobre um trabalho de reparo, posso te encaixar na próxima semana. Eu cobro extra por danos no corredor, no entanto. Então, se você se meteu em uma briga, não estou aqui para reparos, ela disse. Ótimo, ele exclamou. Porque minha agenda está cheia. Sério, transbordando com você será meu par, disse a mulher. Engasgando-se com a bebida, Dax engasgou. Todos no bar ficaram em silêncio. O ruído de fundo da estação parecia parar de espanto também. Ele bateu no peito e tossiu violentamente. Com licença. Ouviu o que eu disse? De fato, eu te ouvi. Que porra! Parecia que Kashara Vex não era do tipo de fazer piadas. Preocupantemente, ela parecia extremamente séria enquanto exalava a autoconfiança inabalável de uma dama que nunca duvidou de si mesma em toda a sua vida. Dax tentou conter uma risada enquanto limpava a garganta. Ok, aprecio o entusiasmo, mas tenho certeza de que não é assim que isso funciona. Na cultura ascari, ela respondeu sem hesitação. Bem, na minha cultura, geralmente começamos com um jantar antes de compromissos para a vida toda. Não tenho necessidade de rituais de cortejo humanos, ela declarou com os braços cruzados. Todos no bar estavam olhando para Dax enquanto ele dizia, eu escolhi você. Ele percebeu uma risadinha à distância, à sua direita. Encare isso. Eu realmente gosto disso para você, ele comentou. Mas escuta, tem um porém. Acho que essa coisa de reivindicar não se aplica aqui porque eu não sou tão cari, mas os olhos dela se arregalaram de confusão. Você está me rejeitando. Ele disse que sim, talvez um pouco apressadamente, mas depois acrescentou, não que você não seja muito impressionante. Tipo, sério, essa coisa toda de mate parece um pouco apressada, sabe? Sachara inclinou a cabeça em desaprovação. O bar se inclinou enquanto Dax esfregava o rosto em frustração, perguntando-se por que sempre havia uma pegadinha. Ele revirou os pensamentos e percebeu que o truque era tornar as provas tão ridículas que nem mesmo uma guerreira como ela conseguiria completá-las. Se eu falhar, eu o libertarei. Dax piscou e pediu para repetir. Sua expressão arrogante traiu seus verdadeiros sentimentos. Aqui estão algumas tarefas impossíveis para você completar, ele disse, entregando uma lista de desafios que deixou a sala na expectativa.
Sashara o estudou por aquilo que pareceu uma eternidade antes de quebrar sua expressão em um sorriso, fazendo arrepios percorrerem a espinha de Dax. Feito, ela declarou, sua expressão mudando para uma carranca enquanto ele franzia a testa em resposta. Como você disse que estava feito. O desafio é meu para enfrentar. Saindo do bar com um passo confiante, ela disse, voltarei quando os testes terminarem. Dax ficou em silêncio atonito enquanto alguém no fundo da sala assobiava baixo. Jorgo, um rosto familiar entre a multidão, deslizou para o assento ao lado dele e sorriu. Walker, você deveria tê-la levado para jantar. Você não simplesmente entrou na fortaleza de um senhor da guerra e roubou seu navio insignia como se fosse uma speederbike desatendida, esse era o ponto. Zacher X provavelmente estava morto. Seus desafios eram impossíveis. Esse era o ponto. Dax gemeu e bateu a cabeça na mesa, dizendo, estou tão ferrado. Na última semana, Dax Walker alternou entre negação, leve pânico e um desejo crescente de fingir sua própria morte. Um pensamento reconfortante permaneceu por exatamente 7 dias e 12 horas antes que Port Osiris recebesse uma transmissão de emergência que mudou tudo. Dax estava tomando um drink no Urense enferrujado, tentando ignorar os olhares dos frequentadores regulares da estação, quando todas as telas do bar piscaram e ganharam vida. Você não podia simplesmente domar uma besta do vazio, e certamente não podia sobreviver lutando contra um guerreiro Ascari. Os alto-falantes overhead chiavam enquanto uma voz robótica, aparentemente pertencente a alguém que tentava desesperadamente manter a compostura, soava. A rede de notícias imperial emitiu um boletim urgente, a lâmina inflexível, o navio insignia pessoal do Senhor da Guerra Korak, foi roubada. A transmissão de vídeo cortou para uma gravação granulada de uma câmara de segurança, que revelou que o Senhor da Guerra havia colocado uma recompensa em todo o setor pela devolução segura de sua nave e pela captura do ladrão. Zashara Vex, adornada com sua formidável armadura de batalha de 2 metros e 10 centímetros, estava em cima da lâmina inflexível, com as mãos colocadas nos quadris, a cabeça ligeiramente inclinada para indicar um toque de diversão com o caos ao seu redor. Pelo vazio, Jorgo murmurou. Ela realmente fez isso, disse Dax, sua cadeira tremendo sob seu peso. Como? O fato de Zashara ter terminado a primeira façanha impossível significava que ela estava passando para a segunda, e o estômago de Dax se revirou ao pensar nisso. Ok, tudo bem, talvez ela tenha tido sorte. Ninguém tinha uma explicação, já que o como se tornou irrelevante. Quem sabe? Talvez ela tenha se aproximado do Senhor da Guerra enquanto ele estava dormindo e assumido o controle da nave. Jorgo lançou-lhe um olhar desaprovador. Você acha que um Senhor da Guerra perdeu sua própria nave principal? Preciso acreditar nisso. Dax olhou de volta para as telas enquanto outra atualização aparecia nos feeds de notícias. Notícias de última hora. Uma besta do vazio domesticada foi avistada perto do shopping de Erelic. Não se preocupe, ela não é hostil. Rumores dizem que um guerreiro Ascari está acompanhando. O bar entrou em completo caos quando o cérebro de Dax decidiu que não podia lidar com mais nenhuma bobagem. Não, ele balançou a cabeça em descrença. Jorgo digitou em seu tablet, mas Dax o agarrou e olhou para o feed de notícias em vez disso. A besta do vazio notou que uma borda externa agora responde a snufos. Isso é impossível, meu amigo. Bestas do vazio são predadores ápice hiper-evoluídos que existem fora da física regular. Um dia depois, ele recebeu uma resposta na forma de uma transmissão. A tela holográfica piscou, e Zacher se encontrou em pé em sua oficina com os braços cruzados e uma expressão óbvia de satisfação no rosto. Dax Walker, ela disse como se estivessem simplesmente se reencontrando após um fim de semana casual separados. Ele passou a palma da mão pelas bochechas. Obrigado por entrar em contato, Zashara. E aí, como vai? Tem sido produtivo, ela disse com um sorriso, e Dax soltou uma risada. Com o roubo do navio insignia e o do mar da besta do vazio. Ela exclamou, com os olhos brilhando de orgulho. Uau, isso é realmente impressionante. Super ilegal, mas muito impressionante. Ela havia terminado 2 de seus desafios. Zashara assentiu. Já emiti meu desafio. A luta está marcada para amanhã. Dax queria gritar. Ele deveria estar comemorando. Zashara estava prestes a enfrentar uma de sua própria espécie. Guerreiros Ascari não duelam para perder, eles lutam para vencer ou morrer. Este provou ser o último desafio. No entanto, havia um grande problema. Dax tinha experiência anterior como guerreiro Kari e estava familiarizado com a mentalidade deles. Ele tinha um medo crescente de que Zashara não fosse perder e que, em menos de 24 horas, Zacher Vex retornaria à Porta Otosis triunfante e o reivindicaria como seu par. Enquanto Jorgo olhava por cima do ombro, Dax bateu a cabeça na mesa em uma dor excruciante. Por outro lado, pelo menos ela parece realmente interessada em você, ele comentou. Dax Walker estava tendo um dia terrível, ou talvez uma crise existencial,
dependendo de quem você perguntasse. Ele estava sentado no bar do Urense enferrujado, com a cabeça nas mãos, olhando para sua bebida vazia. Toda a estação estava em alvoroço com os rumores, como era de se esperar. Afinal, você não pode esperar que as pessoas fiquem quietas quando você é escolhido como par por um guerreiro ascari imparável. Então, o Jorgo deslizou para o assento ao lado dele e perguntou: você ouviu as novidades? Dax levantou ligeiramente a cabeça para lançar um olhar fulminante. Qual notícia, Jorgo? O fato de que uma guerreira ascari está prestes a me reivindicar como um prêmio. O fato de que ela roubou o navio de guerra de um senhor da guerra, domou uma besta do vazio e está prestes a duelar com seu próprio povo por minha causa. Ou o fato de que minha vida está em perigo. Jorgo acariciou o queixo pensativamente. Na verdade, eu ia mencionar a aposta. As estações te colocaram com 5-1 de chances de ceder e aceitar a proposta. Dax gemeu e bateu a testa na barra. Perfeito. Perfeito. O duelo deveria começar em algumas horas. Tinha que ser dramático porque Zashara desafiou uma guerreira ascari, um general, nada menos, em vez de um soldado qualquer. Você percebe que é uma chance não nula de ela morrer, certo? Jorgo perguntou, e Dax engoliu em seco. Sim, ele percebeu isso. Ele não deveria ter sido tão insensível a ponto de torcer para Zashara perder, no entanto, a ideia de ela realmente morrer o deixava inquieto. Ela havia sacrificado tanto por ele, não que ele tivesse pedido, mas ainda assim, e agora, em questão de horas, ela poderia ou ter sucesso ou falhar miseravelmente. A arena de combate da estação, essencialmente um porão de carga reformado com paredes reforçadas e um flagrante desrespeito pela segurança no trabalho, era o local do duelo, e Dax tinha um pressentimento terrível sobre a probabilidade de cada resultado. As arquibancadas estavam lotadas de espectadores, incluindo comerciantes, pilotos de cargueiros e caçadores de recompensas, que não deveriam se importar, mas vieram para testemunhar a luta. Zashara entrou no ringue, e Dax observou com os braços cruzados, sua oponente General Viar, que era ainda maior que Zashara, algo que Dax não imaginava ser possível, e cuja armadura denunciava seu posto com designs mais pesados e elaborados. Viar franziu a testa para Zashara enquanto ela se aproximava. Porque você se atreve a me testar com um mero ser humano. Eu faço, Zashara disse com uma carranca inexpressiva, e Vetar sorriu maliciosamente. Então farei isso rápido, ele disse. Dax engoliu em seco, odiando a vontade de gritar, corra, mude de ideia. Pelo amor de tudo que é sagrado. Vamos apenas conversar sobre isso. Isso não lhe agradou. A batalha começou, e foi brutal. Dax tinha testemunhado muitas batalhas, mas esta era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Zashara não perdeu tempo e avançou, um redemoinho de movimento, sua lâmina tilintando contra a de Vetar em uma chuva de faíscas. Var fez o mesmo. Enquanto o choque do metal reverberava pela arena, Vetor desferiu um golpe poderoso, tentando sobrecarregar Zashara com sua força bruta. Zashara, vestida com armadura completa, dançava ao seu redor, esquivando-se com uma agilidade que desmentia sua armadura. A multidão enlouqueceu, explodindo em aplausos, gritos e até apostas durante a luta. Enquanto isso, os dedos de Dax doíam de tanto apertar a grade com força. Em um piscar de olhos, Zashara aproveitou a distração de Vetar, brandindo sua lâmina 2 vezes antes que seu oponente tivesse a chance de se recuperar, e o brutal golpe descendente foi frustrado. O general vacilou enquanto Zashara desferia um cotovelo em seu lado e derrubava seu joelho. Zashara ficou triunfante acima de Vetar, que caiu de joelhos enquanto sua arma caía ao chão. Um profundo corte atravessava sua armadura, e sua respiração ficou pesada. Dax também parou de respirar. A arena explodiu em barulho, mas ele mal ouviu porque ela havia vencido. Zashara havia vencido. Ela virou a cabeça para encontrar seu olhar através da arena, e Dax sentiu seu estômago despencar no vazio. Jorgo deu-lhe um tapinha no ombro e disse, parabéns, amigo. Você vai se casar. Dax riu histericamente e disse, eu preciso de uma bebida. Dax Walker não estava feito para intrigas políticas galácticas, ele preferia motores, manchas de graxa e naves que não explodissem no meio do voo. Zashara estava diante dele, irradiando a confiança altiva de alguém que acabara de conquistar a nau capitânia de um senhor da guerra, domar uma besta do vazio e derrotar um de seus próprios generais em combate, tudo em nome do romance, enquanto uma batalhão inteira de guerreiros ascari assistia em um movimentado cais de atracação. O prêmio, é claro, era ele. Cumpri o desafio que me foi dado. Zashara gesticulou para os guerreiros reunidos. Todos vocês testemunharam minhas provações. Ela se virou para Dax, seus olhos de esmeralda brilhando de triunfo. Enquanto isso, Dax estava ativamente considerando quanto papelada seria necessária para fingir sua própria morte e recomeçar na borda externa. Você agora é meu, humano. Os guerreiros explodiram em aplausos. Dax lutou para encontrar sua voz antes de falar. Certo, Sul, primeiro de tudo.
Uau! Apenas uau! Podemos todos tirar um momento para apreciar a intensidade desta situação. Porque, isso se intensificou muito mais do que eu jamais esperei. Um dos guerreiros deu-lhe um tapa nas costas com tanta força que quase deslocou sua coluna. Você é sortudo. Você ainda resiste mesmo depois de tudo o que eu fiz. Segundo Dax, um campeão te reivindicou com honra. Zashara inclinou a cabeça em desaprovação. Você ainda resiste mesmo depois de tudo o que eu fiz. Dax foi cuidadoso com sua escolha de palavras porque não queria arriscar ser morto por uma espécie inteira de guerreiros ferozes. Ele espalhou as mãos e disse, eu respeito o esforço. Eu respeito a dedicação, e realmente respeito sua capacidade de realizar impossibilidades literais apenas para provar um ponto. Zashara estreitou os olhos e disse, você estabeleceu os termos. Dax gemeu e passou a mão pelo rosto. O ponto de Zashara era que o casamento não deveria ser decidido por uma série de acrobacias mortais. Quer dizer, você tem que admitir que ele tem um ponto, murmurou Yorgo, limpando a garganta. Os guerreiros Ascari não pareciam satisfeitos. Foi meu primeiro erro. Antes de entrar em um noivado legalmente vinculativo baseado em problemas intergalácticos, relacionamentos geralmente exigem atividades como conversar e se conhecer melhor. Não é assim que as pessoas se cortejam? Zashara perguntou com uma carranca. Não. Sua expressão traiu seu verdadeiro espanto. Que peculiar. Dax piscou. No geral, é mais eficaz. Joe zombou. Isso é difícil de contestar. A fase de encontros desajeitados não é páreo para você. Dax fechou os punhos ao redor do pescoço. Zashara o observou atentamente por um longo período. De repente, ela riu suavemente, para sua surpresa. Talvez eu tenha entendido mal suas tradições, vejo isso agora. Olhe para ela, Dax. É isso que você acredita? Zashara o observou como uma peça de quebra-cabeça particularmente perplexa, com os braços cruzados enquanto o estudava. Então, em vez disso, o que você acha, Dax Walker? A pergunta foi bem colocada. Dax havia dedicado os 7 dias anteriores a tentar fervorosamente evitar esse resultado. Agora que ele estava diante dela, no entanto, teve uma realização desconfortável. A perspectiva de conhecê-la não era algo que ele lamentasse. De fato, ela era bastante assustadora. Mesmo que ela estivesse completamente fora de seu alcance, ele tinha que admitir que ela era hilária, dedicada, mais impressionante, tinha domado uma besta do vazio. Além disso, era de certa forma lisonjeiro, de um jeito profundamente perturbado, que ela tivesse ido a tais extremos por sua causa. Um profundo suspiro escapou de Dax. Espera um segundo. Talvez o casamento não seja o começo. Pode ser melhor se começarmos com algo menos drástico. Com uma sobrancelha arqueada, Zashara levantou as sobrancelhas. Para que fim? Como sair para jantar ou ter um encontro, algo que não exija que eu me comprometa instantaneamente a abrir mão de toda a minha vida. Os lutadores reunidos demonstraram sua desaprovação imediatamente. Alguém nas fileiras estava dizendo algo. Uma palavra ou duas sobre tradições humanas fracas e desgraça. No entanto, Zashara apenas o observou por um longo tempo. Ela assentiu lentamente depois disso. Então, ela mencionou o encontro. Obrigada por chegar a um compromisso comigo. O maior suspiro de alívio foi emitido por Dax. Ótimo. Fantástico. Olha, isso é crescimento. De joelhos, Jorgo se ajoelhou. Sim, você está ciente de que acabou de se comprometer com uma mulher que tomou o navio de um senhor da guerra, fez amizade com um predador e derrotou um general endurecido em combate corpo a corpo. Estou correto. Um suspiro escapou dos lábios de Dax. Sim. Então, você tem certeza de que quer fazer parte disso? Zashara, que agora evitava casualmente os cumprimentos de seus soldados com um tapinha nas costas e um rolar de dados no tablet, encontrou o olhar de Dax quando ele olhou para cima. Snuffles, a besta do vazio que ela havia domado, estava por perto, olhando para Dax com olhos violetas brilhantes que diziam, se você machucá-la, eu vou-te comer e nem vou me sentir mal por isso. Dax massageou as têmporas. Em algum momento, sinto que perdi o controle da minha vida. Ele foi recompensado com uma palmadinha de Jorgo. Meu amigo, posso te assegurar que você perdeu. À medida que a noite avançava, Dax teve uma realização surpreendente enquanto estava sentada em uma pequena mesa de canto em frente a Zashara, em um dos restaurantes menos duvidosos da estação. Ele parecia estar se divertindo. Apesar de sua ferocidade, Zashara era cativante. Suas experiências no exército Asari inspiraram histórias selvagens, que ela contou com grande detalhe. Surpreendentemente, ela tinha alguns comentários sólidos sobre a engenharia de naves.
Uma preferência inesperada por vídeos de comédia humana horríveis e uma inclinação por culinária picante. Apesar de tudo, ela era divertida. Talvez isso não fosse a pior coisa que já tinha acontecido a Dax, ele começou a se perguntar conforme a noite avançava. Tecnicamente, ele ainda estava fugindo de um senhor da guerra, suponho. Claro, ele estava aterrorizado com a possibilidade de que Snuffles estivesse tramando seu assassinato. No entanto, Zasharra sorriu para ele. Talvez, apenas talvez, ele estivesse sorrindo.